Muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí ao nosso Podpaiva de número 24. Olha só como tá passando o ano, tá passando rápido, né? Já estamos no mês aí de julho e no nosso episódio deste ano de número 24. Começou no início do ano, né? E eu trouxe aqui uma convidada muito especial, tá? Estava recebendo vários comentários, né, mensagens que faltava aqui presença feminina, tendo em vista que quem inaugurou o Podpaiva foi minha Camila Simeone, né? Foi minha irmã, grande amiga Camila. Depois de um tempo, eu vim a trazer aqui a doutora Lorena, trouxe também a doutora Letícia e hoje também eu trouxe uma advogada que vai servir de inspiração, de motivação para você que é estudante de direito, para você que é estagiária, para você que é advogada e está precisando o quê? De uma beleza feminina com conteúdo e autoridade no que faz. Então eu trouxe aqui nessa noite a doutora Florence Rosa, tá? Uma advogada criminalista, atuante também no plenário do Tribunal do Júri. E desde já eu gostaria de agradecer, tá? A sua presença, o seu tempo precioso, você que atua em Minas Gerais, atua no Rio de Janeiro, tem família no Rio de Janeiro, inclusive um filho de 8 aninhos, né? Isso mesmo. Então, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu fico lisonjeado de receber aqui neste espaço que eu consegui criar com muito amor, sabe? Eu falo assim, aqui tem pessoas que eu realmente gosto das pessoas que vêm aqui por ter a mesma ideologia, por ser pessoa que compartilha comigo certa experiência, talvez diferente da minha, e que serve também como aprendizado. Eu sempre falo isso aqui, independente de classe social, profissão, o que seja, a terça-feira é a minha verdadeira terapia. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada, me sinto honrada pelo convite, especialmente em relação à oportunidade de inspirar, né? Igual você disse aí, estudantes de direito, advogadas ou outras mulheres que estão buscando inspiração, alguém que sirva de motivação para elas para quererem mais. Porque igual nós estávamos conversando aqui antes do podcast começar, eu sempre busco mais, eu sempre estou em busca de melhorar. Então, eu acho que isso é de extrema importância e saber que eu inspiro outras pessoas é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo eu vejo isso como motivação. Então, é um prazer para mim estar aqui hoje com você participando dessa terapia. Obrigado. Falo com as pessoas que estão aí ao vivo no Instagram. Na minha bio, eu deixei o link no YouTube, então quem quiser também pode entrar na minha bio para poder assistir no YouTube, porque lá vai ter uma qualidade melhor, inclusive se inscrever no canal e deixar um like lá, tá bom? Do Podpaiva. Inclusive falamos sobre isso, né, Florence? Questão de ser transparente, ser de verdade, viver a nossa realidade, mas sermos também o quê? Ambiciosos, né? Então isso aí a gente tem uma coisa muito em comum e de gostar da mesma coisa que gostamos, que é o quê? Que além de ser advogado, somos advogados criminalistas. Além de ser advogado criminalista, tem uma paixão enorme ainda pelo Tribunal do Júri. E cada dia que passa, eu fico mais feliz, tendo em vista que 90% de quem trabalha comigo são mulheres, da mulher entrando no mercado de trabalho, não só da advocacia, mas da advocacia criminal e do Tribunal do Júri. E eu queria que você contasse pra gente, como é de padrão aqui no Podpaiva, como que foi a sua trajetória de ensino médio, migração para o vestibular, que era na sua época, amor pelo direito e depois pela advocacia criminal. Então, com você a palavra. Obrigada. Durante o ensino médio, eu sempre quis cursar direito. Só que ao longo do ensino médio, ao final, na verdade, me despertou também um interesse pela parte relacionada à medicina legal. Não tentei vestibular de medicina, mas acabei cursando farmácia antes de cursar direito. Inclusive hoje, por exemplo, quando eu estou na sessão plenária, um dos temas que eu mais gosto de falar e que eu me sinto mais à vontade é em relação aos temas relacionados à perícia, especificamente à medicina legal. Justamente em razão desse tempo que eu cursei a faculdade de farmácia. Poucas pessoas têm conhecimento, inclusive eu, e principalmente nosso sexo adverso, que é o Ministério Público. Então você pega ele de surpresa, vamos dizer assim. Para quem não estava esperando nada, achando que fosse fácil atuar no plenário, tendo a banca defensiva composta, né, por uma mulher, acaba sendo surpreendido, não é isso? Exato. Abaixa a temperatura aqui, que está um pouquinho quente, que nós deu uma esquentada, não deu? Deu sim. Pode deixar aqui mais gelada a sala. Isso aconteceu conosco, Glauber, você me lembrou de um episódio aqui. Eu estava num júri no Mato Grosso,
com o Zanoni, o Azuma, o Everton, o criminalista X, que é o Riad, e aconteceu exatamente isso que você falou. Um dos temas que nós estávamos debatendo lá era em relação ao paciente ter tido ou não um traumatismo craniano. E aí, durante a minha fala, nós dividimos o tempo, eu abordei um pouco essa questão e o promotor disse aos jurados que eu estava mentindo. Eu acho que ele não sabia que eu tinha cursado farmácia durante um tempo e, inclusive, também não sabia que eu era pós-graduada em ciências criminais e uma das ciências que nós estudamos ao longo dessa pós-graduação era exatamente a medicina legal. Então, quando eu voltei na réplica, eu abordei ele. O que ele fez lá nesse plenário que marcou bastante? Ele leu a escala de Glasgow, não sei se os nossos ouvintes aqui conhecem, mas é algo que inicialmente, para quem bate o olho, parece algo muito complexo e não é, na verdade. Então, o que ele fez? Ele leu a escala de Glasgow para os jurados, a classificação que o médico fez lá no dia, como se fosse algo extremamente complexo, como se o paciente, na verdade, ele estivesse entre a vida e a morte. O que eu fiz quando eu voltei na tréplica? Eu expliquei para os jurados, em termos muito simples, o que era aquela escala de Glasgow, expliquei em relação à pontuação, porque ela é dividida por pontuação, e é através dessa pontuação que o médico, sem fazer uma tomografia crânioencefálica, consegue avaliar a extensão do dano causado no ferimento na cabeça. Expliquei para os jurados isso, desmistifiquei esses termos técnicos e ali nós levamos o júri. E ele não tinha conhecimento disso, tanto não tinha que inicialmente, quando eu abordei no início dos debates, quando ele voltou, ele falou assim, olha, ela tá falando aqui isso para vocês, ela é mentirosa. Ele usou essa palavra, inclusive gritando, acho que tem até um vídeo sobre isso no meu Instagram. E aí, quando eu voltei, a primeira coisa que eu disse foi isso, eu falei, olha, eu posso não ter todo o conhecimento que o promotor tem. Mas para falar para você sobre a escala de Glasgow e os ferimentos desse paciente e a tomografia realizada aqui, eu tenho o conhecimento necessário. Primeiro, porque cursei a faculdade de farmácia e segundo, porque sou pós-graduada em medicina legal. Então, enquanto ele foi de forma mais genérica, ele foi surpreendido pela sua questão técnica e objetiva sobre o tema, né? Exatamente. E isso é um exemplo que o Zanoni sempre cita em alguns episódios, porque ele fala, não fale sobre o que você não conhece, não fale sobre o que você não domina. O promotor ali não tinha conhecimento dessa minha outra graduação. Então, ele acabou trazendo os jurados para um campo que, em tese, em relação a ele, eu dominava. Principalmente com a questão do à parte, né? Exato. Porque você fala algo que você não domina, tá, gente? Dando aí uma dica aí, pessoal de casa, né? No tribunal do júri é muito comum. Hoje em dia tá meio que, entre aspas, modinha, falar que é educado por não pedir a parte. Mas eu entendo que sendo uma coisa legal, né? Deve sim, tanto o advogado pediu a parte, como também o Ministério Público, quando tiver dúvida, para no quê? Para não falar assim, igual esse promotor deselegante, que você é uma pessoa mentirosa, né? Então pede uma parte que você vai ter a condição de, naquele momento ali, dependendo do pedido, até para suspender o tempo, né, de debate, explicar para o conselho de sentença o que você está falando. Exato, explicar o seu ponto de vista e oportunizar a parte adversa que o contradiga, né? Que contraponha, exponha suas ideias. E lá aconteceu isso. Eu não tenho problema com a parte, já indo para esse gancho aqui, inclusive nesse último júri que nós fizemos no Espírito Santo, em vários momentos eu fui interpelada pelo advogado que representava os assistentes de acusação, no caso a família das vítimas. E por várias vezes ele me aparteou no intuito de interromper o raciocínio e todas as vezes que ele fez isso de forma grosseira, eu fiz questão de ser exatamente o contrário. Eu dei a ele uma parte de forma extremamente educada e o que ele tentou fazer para encerrar ali, ou interromper, na verdade, né, o raciocínio da defesa, para mim, foi uma oportunidade que ele me deu de reforçar ainda mais o meu ponto de vista. E além disso, de forma humilde, técnica, objetiva, que é assim que eu trabalho hoje em dia. Exato. A gente deixa de favorecer o nosso ego, mas o que? Conquista o conselho de sentença para que o cliente seja beneficiado no final, né? E foi o que aconteceu. O meu lado é esse. Sim. Às vezes meu ego fica ferido. Tudo bem, sabe? Principalmente você que é mulher, tá? Que infelizmente isso acontece, tá? Esse preconceito, essa discriminação, não sei quando vai acabar, mas esse espaço que eu tô abrindo aqui é justamente para dar voz a vocês mulheres, né? Que fazem parte da minha vida, fazem parte da minha profissão e fazem parte da sociedade. Então a mulher merece sim respeito. Mas infelizmente ainda há esse preconceito. Nós somos ainda uma sociedade machista, né? Que acha que a mulher, né? Igual eu já vi com a
querida amiga, doutora Cíntia, do promotor, virar para ela e falar que ela estava rebolando no plenário. Sim, sim, certo? sim. Tive aqui outro dia com a doutora Lorena também. Quero trazer aqui, mandar um beijo para ela, doutora Flávia. A Flávia, eu sou fã da Flávia. A gente conversa muito no direct. Força e resiliência. Ela falou que vai estar aqui e no dia que ela tiver aqui, eu vou parar tudo e falar assim, ó, pode ser quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O dia que ela estiver aqui em Belo Horizonte, eu vou convidar ela aqui para falar, né, como que o bicho pega lá, né, no Rio de Janeiro. Ela que é referência aí nacional nessa questão, né? Então, eu abro esse espaço justamente para isso, para as pessoas virem aqui falar um pouco de trajetória, falar sobre dificuldade, falar de virada de chave e depois dar uma dica aí para as pessoas que estão aí seguindo. Então, lá no ensino médio, né, você teve essa vocação para o direito, só recapitulando aqui para o pessoal não perder, né, a linha de raciocínio, mas você acabou indo pro lado da farmácia. Da farmácia. Sim. Tá, mas quando você estava no ensino médio, o que te levou a gostar do direito? Eu acho que justamente a parte da defesa. Só que aí o que acontece? Depois que eu comecei a cursar direito, eu tive outra virada de chave. Eu tenho um irmão, esse irmão é adotado, e a mãe desse meu irmão, ela foi assassinada de uma forma muito brutal. E ali, no momento, o que nós buscávamos era a justiça. E quando eu vi o promotor no júri, trabalhando em defesa dela, aquilo ali despertou em mim um interesse muito grande pela atuação no júri. Nessa época você estava na graduação do direito. Sim, já estava na graduação do direito. E o primeiro contato que você teve com o júri popular foi no momento que... Foi no momento de dor. Do julgamento, né? Exatamente, no julgamento da mãe. Sim, da pessoa acusada de ter matado a mãe do meu irmão. Entendi. E aquilo ali despertou em mim um interesse muito grande, ao ponto de eu, na verdade, ele já estava cursando a faculdade de Direito, mas mudei de ideia. Porque o que acontece? Quando eu comecei a cursar Direito, o meu foco era concurso público. Tanto que eu já iniciei na graduação e desde o meu primeiro período eu estudava para concursos públicos. E nessa época do concurso público, a vocação já era algo voltado para o criminal? Por exemplo, delegado de polícia, foi. Sangue, investigação? Sempre foi. Essa coisa vermelha que a gente vive, né? Assim? Sim, inclusive o próprio curso de farmácia já era com enfoque nisso também. Quando eu comecei a cursar a farmácia, o meu objetivo era fazer concurso para perícia, para virar perita criminal. Então, na verdade, esse interesse pela área criminal sempre esteve presente, desde o ensino médio. O que eu fiquei em dúvida ali em algum momento foi isso, foi em relação a se eu queria ser, por exemplo, delegada ou perita. Inicialmente, meu primeiro contato foi com a graduação em farmácia, objetivando ser uma perita criminal e posteriormente mudei e acabei cursando o direito. Que naquela época, para ser delegada, inclusive hoje continua sendo assim, tinha que ser graduada em direito. Exatamente. Já para ser perito, que o salário, inclusive, é até maior... Precisava de uma graduação, não é Exato. isso? Para a perícia criminal tem algumas áreas, né? Uhum. A farmácia é uma delas. Acho que tem engenharia civil, engenharia elétrica também, porque a perícia, na verdade, abrange várias áreas. Mas eu, quando comecei o curso de farmácia, o meu objetivo principal era esse, era prestar concurso para virar perita criminal. Eu acho que tem gente em dúvida ali do que eu falei, falou assim, o Glauber ficou doido, pirou o cabeção. Falou que o perito ganha mais que o delegado. Sim. E é verdade. O perito criminal, tá? Ele recebe mais que o delegado que graduou em Direito, prestou concurso público, que é uma autoridade policial, e o perito criminal, talvez ele não seja graduado em Direito, né? Por exemplo, no exemplo dela aqui de farmácia, e o salário é maior. Exato. E trabalha menos. É isso que eu ia falar. E outra, ele não está tão vinculado à lei, porque o delegado, embora o artigo 6º do CPP fale em relação à discricionariedade, o perito não está tão vinculado ao CPP, por exemplo. Ele está vinculado, sim, à sua área de atuação, né? A expertise que ele tem ali, ao conhecimento técnico que ele tem. Está vinculado a isso. Voltado, inclusive, para a medicina. Exatamente. Dependendo do caso, né? Mas ele tem, em tese, não vou dizer menos responsabilidade, mas ele está menos vinculado à legislação que o delegado. Talvez por isso, essa questão da gente entender que talvez ele trabalhe menos. Não é que trabalhe menos. Ele está menos ligado, por exemplo, a essa questão da legislação. Menos vinculado, né, do que um delegado em tese está, embora haja essa discricionariedade. Voltando para a sua graduação. E qual foi o momento, tá? Em qual período você estava dessa decisão sua que você tomou, né? Escolhendo a questão da advocacia entre ser concursada, talvez para delegado de polícia, né? Ou ser advogada, e qual que era a outra
questão na graduação? Foi só entre ser concursada ou advogada ou surgiu mais alguma coisa? Não, era essa a questão. A dúvida, né? Exatamente. Em qual período que surgiu essa dúvida aí? Não, no início era mais a questão do concurso. Do concurso, sim. Depois veio a paixão pela advocacia, talvez Também. pela liberdade. Exato, pela liberdade. Liberdade. Liberdade e outra coisa. Quando nós estávamos conversando aqui antes do podcast iniciar, eu falei pra você que eu sempre estou buscando mais. Eu não me contento com o que eu já tenho. Eu tô sempre estudando, me preparando, não só com o estudo, mas assim, buscando mais. Eu quero mais pra mim. Eu não consigo ficar parada ali numa zona de conforto, entre aspas. Eu sou assim também. Então, a minha virada de chave foi nesse sentido. Eu até falei pra você que eu estava numa zona de conforto. Tinha todo mês ali o meu salário quando eu trabalhava na assessoria, juntamente da assessoria do juiz da vara criminal. Eu queria mais que aquilo ali. Ao mesmo tempo que eu tinha medo de arriscar, eu tinha medo também de continuar naquilo ali ad eterno. Porque quando a gente está na nossa zona de conforto, igual eu falei, todo mês o meu salário caía ali pontualmente, ao mesmo tempo aquilo ali não me dava a liberdade que eu precisava. E eu sou uma pessoa que, por exemplo, adoro viajar. Então, e nessa época que eu trabalhava juntamente da assessoria da vara criminal, eu prestava ainda concurso. Então, eventualmente, eu sempre tinha algum problema para poder viajar, por exemplo, para fazer uma prova. Entendi. E aquilo ali foi me abrindo a visão e falando assim, será que isso aqui é o suficiente para mim? Eu tô satisfeita aqui? E aí, depois de refletir um tempo, e quando eu falo um tempo, eu acho que não durou 30 dias essa reflexão, eu falei, não é isso que eu quero. Estou satisfeita por ter chegado aqui, sou grata, inclusive, por ter chegado até aqui, porque muita gente tem dificuldade de chegar aonde eu estava. Estou satisfeita por chegar aqui, mas sei que eu tenho potencial para mais, então eu vou me arriscar. Isso aí. E tenho certeza que vai dar certo. E sempre acreditando que eu conseguiria mais, que eu consigo mais. Porque tudo depende de mim e da minha dedicação. Excelente. Então, na graduação, qual foi o momento que você deixou de lado o concurso público e decidiu estudar para se tornar advogada? Você se recorda? Sim, eu acho que, se eu não me engano, eu estava no 7º ou 8º período. E aí Já trabalhava nessa época, na área? Sim, sim. Ao longo de toda a minha graduação, eu trabalhei sempre fazendo provas, sempre mérito meu, e é uma coisa que eu me orgulho de falar. Eu nunca consegui nada por indicação de ninguém, nunca precisei. Quem me conhece, quem é da minha cidade, sabe que tudo que eu conquistei foi mérito, foi por estudo, foi através do estudo. O meu mérito é o estudo. Então, desde o início da minha graduação até o final, eu sempre fiz estágio, passei por todas as instituições e sempre por mérito meu, por estudo, por meu esforço. E conheci todos os lados, todos os vieses. E isso também foi uma coisa que pesou na minha decisão. Eu trabalhei em todas as instituições, como eu disse aqui, e conheci todos os vieses. E isso contribuiu, quando eu fui tomar a minha decisão, para eu escolher o que realmente eu achava interessante e onde eu poderia ali dar o meu melhor. Você fala isso aí, eu não sei qual que foi, né, a sua criação, a sua origem, mas eu vou mandar um recado aqui. Eu que vim de origem muito pobre, tá? Inclusive de passar fome, de ter que pedir dinheiro no sinal para comprar um salgado no refrigerante. Não é uma frase que eu criei, mas eu deixo ela aqui. A rebeldia, a maior rebeldia que existe do pobre é estudar. Exato. E a minha casa também nós temos, aliás, né, origem humilde, mas uma coisa que a minha mãe, principalmente a minha mãe, meu pai também, obviamente, mas a minha mãe sempre cobrou de nós foi que nós estudássemos. Então, eu sou advogada, tenho uma irmã advogada também que é excelente no que ela faz, e um irmão médico, e tudo que nós conseguimos, todo o nosso mérito, ele veio através dos estudos. Se você quer contrariar todas as estatísticas e você quer ser rebelde com a sociedade, é o estudo. Exatamente. Você Inclusive, muda de vida. Não tem jeito. Não tem como. O estudo, o tempo, outra coisa que eu falo importante, você nunca perde por estudar. Todo o tempo que eu estudei para concurso, embora no final eu tenha optado pela advocacia, né, pela iniciativa privada, todo o tempo que eu estudei para concurso me serviu hoje para ter a base que eu tenho para atuar na advocacia. Porque é outra coisa que nós estávamos falando aqui antes de começar. Eu vejo que muitos colegas se arriscam ali, trabalhando inclusive com a liberdade das pessoas, sem ter o mínimo de conhecimento do que eles estão fazendo. Especialmente no plenário do júri. Preocupado às vezes com a prospecção, preocupado com os honorários, Exato. Preocupado com o engajamento na rede social, que isso acontece muito, mas o objetivo nosso, que é o principal, que é o cliente, a liberdade, talvez não estejam tão preocupados assim, né? Exato, eles investem em tudo, menos em conteúdo.
E isso é muito triste, porque, por exemplo, alguns, eu falo que tem coisas que nós já nascemos, tem os nossos dons, né? Eu conheço vários advogados que eles têm o dom da palavra. Eles têm uma oratória impecável e aquilo ali é nato deles, é natural. Pertence a eles. Eles não precisaram estudar, por exemplo, como eu acho que eu tenho várias qualidades, mas a oratória foi algo que eu tive que trabalhar, não veio natural para mim, né? E só que esses mesmos colegas que tem esse dom da oratória, por exemplo, eu percebo que eles não investem em conteúdo. Então, se por um lado eles conseguem conquistar o cliente justamente em razão desse dom da oratória, quando você vê eles executando o trabalho, quando você vai assistir eles trabalhando ali, no momento ali do tudo ou nada, né, vamos dizer assim, você percebe que eles não têm conteúdo. E isso é muito triste. Momento dos 12 ao 30. Muita gente sabe o que eu tô falando aqui, dos 12 ao 30. Exatamente. Porque no plenário do júri, 99,9% hoje em dia é homicídio qualificado. Sim. Então ele já senta ali com 12 anos de pena mínima, que pode chegar a 30 anos. São 7 jurados. Já senta com 7-0 e a gente, como advogado, com o dom da defesa, tem que ir puxando para ficar 6-1, para ficar 5-2, para ficar 4-3 e finalmente, talvez aos 47 do segundo tempo, virar para 4-3. Exato. O nosso cliente, ele já chega no plenário, eu falo em 99% das vezes, condenado. O que nós temos que fazer ali, o trabalho que a gente executa durante a sessão plenária, é justamente reverter isso. E isso começa desde o início, por exemplo, da nossa entrada no plenário. Inclusive, nós, como advogados. É uma condenação de uma prisão preventiva. Às vezes está presa há 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos, igual eu já fiz júri. É uma condenação social. É uma condenação da mídia e, às vezes, até o que eu enxergo de pior, que é o abandono da família. Então, isso aí, para mim, já é condenação. Quando ele é condenado com a prisão preventiva, que para mim é condenação, tá? Dependendo de ficar 5 anos preso, é condenação. Quando ele é condenado pela mídia, tá? Caso que repercute aí, a mídia falando coisa que não tem nada a ver com o processo, é uma condenação. Pela sociedade. E pior ainda, com o abandono da família. Então isso é condenação. E nós, advogados, temos o quê? Que chegar ali, defender e reverter todas essas condenações que ele já teve. Não, e isso aí a criminologia explica bem, eu gosto muito de estudar a criminologia, que é o labeling approach, né? O etiquetamento daquele indivíduo. Então, às vezes, ele passa por aquela sessão plenária, passa por um julgamento, é absolvido, mas os efeitos da persecução jamais sairão. Isso aí. E outra coisa que a gente tem visto nos últimos tempos, que tem acontecido com frequência, algumas pessoas são mortas, linchadas, em razão de fake news, sequer às vezes enfrentam uma persecução penal, né? Em razão desse etiquetamento. E, por exemplo, essas pessoas que são linchadas, posteriormente, eu acho que até vi um exemplo de uma mulher esses dias, eu não estou lembrando o nome aqui para citar o caso, mas aconteceu justamente isso. Ela a persecução penal se iniciou, né? Acho que instauraram o inquérito, ela não chegou a ser julgada, porque antes mesmo da fase administrativa virar um processo, comprovou-se que ela era inocente, entretanto, ela foi linchada pela vizinhança. E então, isso é irreparável. Não tem como trazê-la de volta. Eu que falo sempre de Racionais MCs aqui, tem uma música, O Homem na Estrada, que retrata justamente isso. Isso é música de 1992, 93, né? Quando eu comecei a ouvir Racionais. Você fala que você gostava muito da questão aí da farmácia, da perícia e depois a liberdade. Eu ouvindo rap nacional, Racionais MCs, com 6, 7 aninhos de idade, eu gostava daquilo e não sabia por quê. Depois que eu fui descobrir que era o dom que eu tinha para lutar por alguém em prol da liberdade, entendeu? Então, assim, essa música aí, Um Homem na Estrada, quem estiver assistindo aí depois escuta e vai lembrar direitinho do que eu tô falando. Então, voltando para a sua trajetória. O que você fez de estágio na sua graduação que motivou mais a você querer seguir a carreira da advocacia? Foi o tempo que eu fiz estágio no Ministério Público e o tempo que eu trabalhei na assessoria do juiz da vara criminal. Esses foram determinantes. E mesmo depois da graduação, você ter feito o exame da ordem, passado, você continuou trabalhando ainda como assessora ou você já foi logo para advocacia privada? Não, eu continuei durante um tempo. Foi o que eu falei para você, que eu estava na minha zona de conforto, porque até então, embora eu já tinha interesse pela iniciativa privada, pela advocacia, até mesmo em razão do trabalho que eu vinha acompanhando dos advogados que realizavam ali, chegou um momento que eu falei assim,
eu parei para fazer a reflexão que eu falei contigo e pensei, eu posso mais. Eu quero mais para mim. E ao mesmo tempo que eu cheguei à conclusão de que o concurso, embora fosse me dar a mesma segurança que eu tinha ali trabalhando na assessoria, eu não teria a mesma liberdade que eu tenho, por exemplo, hoje na advocacia. Porque, por exemplo, nós estamos conversando aqui hoje eu estou aqui. Semana que vem eu vou estar no Rio, na outra semana eu estarei em Porto Alegre e na outra semana eu estarei lá no Maranhão. Concursada, eu não teria essa liberdade, porque eu teria que ter o comprometimento ali que tem um juiz, um delegado, na prestação do seu serviço. E na advocacia, eu consigo prestar esse serviço e, ao mesmo tempo, eu tenho essa liberdade de prestar esse serviço, esteja onde eu estiver. Eu falo muito isso, a questão da pessoa se rotular milionário hoje em dia. Tá muito comum hoje em dia, né? Ah, que eu sou milionário, ah, que a advocacia é milionária, ah, que o médico é milionário, ah, que não precisa ser milionário. Mas para muitas pessoas, eu passo a enxergar assim também, talvez o ser milionário, ele não tem nada a ver com o dinheiro, e sim com a questão de tempo e espaço. Exato. É o que você consegue aproveitar durante o seu dia e é onde você consegue estar quando quiser. Talvez isso sim seja ser milionário. Ser milionário. Concordo plenamente com você e cito até isso que você está falando. Aconteceu comigo e com a minha família o ano passado. Nós tínhamos um primo que era um cara extremamente dedicado, amava o que fazia, trabalhava muito. Entretanto, ele não teve tempo de curtir tudo que os frutos, né, de tanto trabalho. E quando ele morreu o ano passado, vítima de um acidente de carro, quando ele morreu, eu lembro que eu parei para conversar com a minha mãe e com os meus irmãos exatamente em relação a isso. A gente falou, ele está trabalhando tanto, está ganhando tanto dinheiro, em tese, milionário. Entretanto, ao mesmo tempo, ele não tinha tempo nem para viver. E eu falo que ele não tinha tempo para viver e foi uma coisa que nós discutimos muito, porque, por exemplo, qual que era a rotina dele, Glauber? Ele chegava em casa em torno de 1, 2 da manhã e 4 e 5 ele já tinha que viajar porque ele era contador e trabalhava para vários municípios, salvo engano, mais de 20 municípios. Então, 4, 5 da manhã ele já tinha que viajar. Então, eu falo que ele não tinha tempo nem para dormir e nem para tomar um café da manhã, com calma, com tranquilidade, que é uma coisa que hoje eu aprecio muito. Exemplo disso, Florença, é que a gente vê aí, infelizmente, muitos casos que bilionários, donos do próprio, né, hospital, eles não têm o quê? A rotulação de bilionário, porque na cama ali do hospital, ele não tem condição de ter saúde e não se sente bilionário, entendeu? Exato. É o que mais acontece. Sim, e esse exemplo do meu primo foi, para mim, foi assim, deixou crucial. de ter saúde para buscar finanças e depois a finança não é capaz de suprir a saúde e a rotulação de milionário ou bilionário. Exato. O meu primo era milionário, mas se você me perguntar se ele vivia, eu falo para você que eu vivia e ele não. E eu, assim, não ganho 1/3 do que ele ganhava mensalmente. Então, ele trabalhou e sequer pôde curtir os frutos do seu trabalho. Galera, é o seguinte, tá? O bate-papo tá legal. Florença, ela é muito compromissada. Ela tem que lecionar a aula, que já era para começar às 9 horas. Só mantendo aqui o padrão do Podpaiba, que a gente fala de trajetória, dificuldades, virada de chave e, no final, uma frase sua. O que você sentiu e sente até hoje como uma dificuldade na sua advocacia? Olha, o início para mim foi difícil, porque quando eu tomei essa decisão, que eu falei para você, embora eu já vinha me preparando para, por exemplo, deixar a minha zona de conforto e me arriscar na advocacia, a minha principal dificuldade foi a falta de prática e a falta de alguém que me apoiasse naquilo ali. Exato, até comentei com você que tinha um colega de graduação que antes de eu sair desse trabalho que eu exercia na assessoria da vara criminal, eu pedi auxílio para ele, inclusive propus trabalhar para ele durante um tempo sem remuneração, só para que eu ganhasse experiência. Prática. Exatamente. Então, a minha maior dificuldade no início foi isso, foi ter alguém que me orientasse, um mentor. Tá, foi adquirir experiência. Exato. E valoriza muito quem te ensinou isso. Exatamente, sim. Tá. E qual foi o momento que você percebeu, pode ser que seja recente ou então mais tempo, principalmente com rede social, que você virou a chave e conseguiu se tornar hoje, e eu posso afirmar isso, uma autoridade dentro da advocacia, principalmente representando as mulheres, fazendo o que você faz no plenário do júri? Olha, do mesmo jeito que ter começado sozinha foi uma dificuldade, eu acho que foi o diferencial para eu ter virado a chave e virado essa autoridade. E com toda a modéstia, que eu falo que hoje eu sou uma autoridade, não por arrogância, mas porque eu me preparo e eu estudo e me capacito diariamente para isso.
Isso, ao mesmo tempo que me colocou numa situação de dificuldade, foi o que foi, assim, o diferencial para o meu crescimento. Porque se eu não tinha ninguém para me orientar, eu tinha que correr atrás, né? Vamos dizer assim, tive que correr atrás em dobro em relação a alguém que já tem um mentor. Eu falo e elogio, né, que você, por exemplo, você buscou mais ser do que aparecer. Exato. Né? Isso porque hoje em dia realmente tem que aparecer. Você tem que ser e, além disso, tem que mostrar que é. Exato. Mas você procurou caminhar sozinha, ser e para depois aparecer. Né? Nós comentamos sobre isso aqui anteriormente, não é isso? Exatamente. E isso aí fez você o quê? Virar a chave e realmente ser uma pessoa de verdade, onde quem conversa com você presencialmente, eu tendo a oportunidade hoje, sabe que quem é de verdade sabe quem é de mentira. Exato. Não é isso? Isso. Esse é um receio que eu não tenho, Glauber. Porque nós até conversamos sobre isso também, antes de iniciarmos aqui, que muitas pessoas parecem, mas não são. Justamente. Então, às vezes, nós temos algumas referências ali, até mesmo através das redes sociais, e quando a gente conhece essas nossas referências, a gente acaba se frustrando um pouco. Que para pensar um pouquinho, a conta não fecha. Exato. Não é isso? Esse é um receio que eu não tenho, porque justamente em razão disso que você acabou de falar. Eu, antes de parecer, eu fui. Então, igual eu falei, ter começado sozinha, ter que tido que me virar sozinha, pra mim foi bom também, apesar de toda a dificuldade, foram muitas, porque através daquilo ali eu aprendi mais, eu corri atrás, mais do que alguém que já tem um mentor. Então eu não tive zona de conforto no início da advocacia. Então isso fez com que eu fosse e não parecesse. E acho que justamente por isso, hoje, eu me considero com toda a humildade, sim, uma autoridade. Muito porque bom. eu me preparei para estar aqui hoje. E eu reconheço e assino embaixo que você é. Ah, tá? muito obrigada. E agradeço. Então, para finalizar, agradecer a sua presença, a todos que estão aqui presentes, inclusive hoje a Camila, com a filhinha dela, o Paulinho, nosso operador. Comer daqui a pouco a pizza maravilhosa ali da Pizza Anápolis. Traz aí, Paulinho, porque aqui hoje nós somos chiques, hein? Ó, nós comemos sushi anteriormente para atender o desejo dela, tá? Tomamos um vinho, DV Catena, e agora a melhor pizza, inclusive... Tá muito cheirosa. Tá. Muito o sabor dessa pepperoni que eu amo, agradecer aí o Fabiano, da Pizza Anápolis, que é a melhor de BH. Eu não recomendo algo que não seja realmente de excelência, tá? A Pizza Anápolis. Para finalizar, a palavra é sua, essa câmera aqui focada em você, algo que você queira falar dentro da sua realidade social e profissional para quem está nos assistindo. Olha, o que eu vou falar aqui não é novidade. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que o que eu falo, e eu sempre vou falar, eu acho que isso é uma coisa que eu jamais vou mudar. Se capacitem, estudem. Justamente para quê? Para que vocês tenham argumento, para que vocês tenham fundamento, para que vocês tenham autoridade e não aconteça isso que eu falei. Antes de querer parecer, sejam. Para mim não tem argumento de autoridade maior que esse. Se capacitem, invistam em conhecimento, principalmente vocês mulheres. Eu sempre falo isso. Muitas mulheres têm insegurança em relação à oratória e tal, enfim. Mas eu acho assim que o que para mim, por exemplo, poderia me trazer mais insegurança é não saber o que eu estou fazendo. Se eu sei o que eu estou fazendo, se eu sei o que eu estou falando, eu não me deixo intimidar por ninguém ali. Pode ser uma pessoa que já está ali há muito mais tempo, com certeza tem mais experiência que eu, mas se eu sei o que eu estou fazendo, se eu sei o que eu estou falando e se eu estou amparada, por exemplo, pela legislação, e aqui citando no caso dos processos, eu não tenho por que me sentir insegura ou inferior a outra pessoa. E eu afirmo, quer se tornar uma autoridade? Adquira conhecimento, invista na sua aparência e sempre que possível expresse o seu conhecimento em público justamente com a sua oratória e a sua gesticulação. Isso é muito importante. Não queiram imitar outras pessoas. É o seu jeito. Exato. Sejam vocês mesmos. É a regra 90-10. 10% técnica, 90% mindset. Então, o que eu tenho aqui não é o mesmo que ela tem. Não adianta um querer copiar o outro, porque o mindset é diferente. Exato. É isso? Isso. E eu jamais vou conseguir ser o Glauber. Isso aí. Assim como o inverso. Então, invistam em vocês e desenvolvam as suas qualidades. Saibam aproveitar as suas qualidades para que vocês não tenham que imitar o outro, porque é igual o Glauber falou aqui, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Uma hora a máscara cai. Exato. Igual eu falo, se fosse para cair, a minha máscara teria que estar grudada com Super Bond, porque já tem 12 anos que eu tô nessa vida aqui e graças a Deus, a minha mãe Cidinha que me deu muita educação para isso, a minha máscara nunca caiu. Então, eu agradeço a todos, o Pô de Paiva, nós vamos encerrar aqui porque ela é professora também, ela tem que lecionar, ela tem que ir para casa, ela tem que dormir, ela tem que estudar, ela tem que cuidar da família
Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Eu peço para seguir o Instagram dela, que é fera, tá? Florence Rosa. Não tem erro. Florence Rosa, tá? Para seguir lá. Quem tiver mais dúvida, manda para ela por direct. Quem quiser mandar dúvidas também, eu também respondo pelo direct. Apesar do meu tempo corrido, eu faço questão. Então, muito obrigado. Tenha todos uma boa noite de terça-feira. E obrigado pela presença. E vamos fechar aqui também uma parceria desse novo empreendimento. Você também é empreendedora. Exato. No Tribunal do Júri, que é o quê? Quando tiver muito apertado aqui, irei delegar para ela fazer todo o parecer técnico dos casos que eu tenho de Tribunal do Júri. Beleza? Então, tá aqui o meu compromisso com você. Oh, muito obrigada. Valeu? Antes de encerrar aqui, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Já era sua fã através das redes sociais, agora que o conheci pessoalmente, sou mais ainda. Obrigado. E ele não é um personagem, viu, gente? Existe, né? Então, Então, valeu, gente. Um abraço. Todos Boa com Deus noite a aí. todos. Valeu.